Olá, bom dia. Essa é a gravação do nosso terceiro estudo sobre a cosmovisão cristã. Hoje nós vamos falar sobre racionalidade. Nós temos falado sobre cosmovisão cristã, que é a forma como o cristianismo enxerga o mundo. E nesse estudo, nós temos apresentado princípios que foram elaborados pelo Dr. John MacArthur Jr. no seu livro Cosmovisão Bíblica, publicado pela editora Cultura Cristã em 2003. Dr. MacArthur trabalha nesse seu livreto 6 princípios da cosmovisão cristã: a objetividade, a racionalidade, a veracidade, autoridade, incompatibilidade e integridade. No estudo anterior, nós trabalhamos a objetividade e hoje eu quero trabalhar com os irmãos o princípio da racionalidade. John MacArthur começa esse capítulo usando o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 21, onde a palavra de Deus nos diz: Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. O cristianismo trabalha em cima do princípio de que a verdade é objetiva e ela pode ser conhecida. Ainda que nós não possamos dominar e conhecer toda a verdade por causa da finitude das nossas mentes, o que nós podemos conhecer não é falso nem mentiroso e é suficiente para nos dar segurança quanto às nossas decisões, especialmente as nossas decisões morais. Portanto, quando João escreve esse versículo, ele está dizendo: olha, não estou falando de nada que vocês não saibam, mas exatamente porque vocês sabem é que eu posso falar a vocês. E mentira nenhuma procede da verdade. Jamais podemos confundir a verdade, ainda que não saibamos 100% dela em alguma situação, com mentira, que é exatamente o engano e o oposto à verdade. Ao tratar dessa questão, MacArthur nos mostra que a revelação bíblica ela é objetiva, ela é racional, ou seja, ela faz sentido perfeitamente. Ela não contém contradições, nem erros e nem princípios mal fundamentados. Não há contradição nas Escrituras. Ainda que nós não saibamos todas as coisas e não possamos entender tudo, às vezes algum assunto é mais difícil do que outro, isso em nenhum momento implica em aceitar que haja contradição nas escrituras. Por outro lado, o mundo pós-moderno rejeita a racionalidade das escrituras, porque é ensinado a glorificar a contradição. E mais, dar crédito ao absurdo, como por exemplo, duendes, bruxas, cristais e mandingas, que são trabalhos místicos que são apresentados a fim de angariar bênçãos das divindades ocultas da natureza. Quando nós falamos do pós-modernismo, para eles, ou para o pós-modernismo, o subjetivo é mais importante que o objetivo. Como eu me sinto diante das coisas que acontecem, diante dos acontecimentos, diante das circunstâncias, das situações, é mais importante de entender o acontecimento e o que ele significa realmente para nós. O, o subjetivo, então, os que as pessoas acham e sentem, se tornou mais importante do que o objetivo, aquilo que é racional, aquilo que é coerente, aquilo que tem fundamento lógico. Para o pós-modernismo, acatar o contraditório como verdade é o mesmo que irracionalidade e acreditar em mentiras. Então, esse acatar o subjetivo como verdade é o mesmo que entender que a irracionalidade é a verdade, e na verdade isso é acreditar em mentiras. O cristianismo prega que Deus não pode mentir.
Quando nós falamos da revelação bíblica, entendemos que Deus não pode mentir. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A fé cristã é fundamentada na promessa de Deus e Deus não pode mentir. Se Deus mente, então ele não é Deus coisíssima nenhuma. Se nós cremos e ensinamos a fé no Deus da Escritura, é porque ele não pode mentir. É contra a natureza divina abraçar, acatar e praticar a mentira. A Escritura também diz que Deus não nega a si mesmo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele não nega a si mesmo para ajustar os seus feitos e as suas obras. E mais, a Escritura diz que Deus não é um Deus de confusão, 1 Coríntios 14, verso 33. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não planta no nosso meio a confusão. Não é do prazer de Deus que as pessoas sejam levadas de um lado para outro sem saber para onde ir. Deus não é confuso, Deus é claro. A Bíblia diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A coerência da verdade, da revelação de Deus nas Escrituras pode ser vista de duas formas, pelo menos. Primeiro, a Bíblia é um registro preciso e incontestável da verdade. Os fatos narrados na Bíblia são verdadeiros e são fidedignos. Nós podemos ver isso nas afirmações de Jesus em Lucas, capítulo 16 e 17. Pode passar o céu e a terra, as palavras não passarão. E tudo acontecerá sem que um i da Escritura caia por terra. A Escritura sempre nos revela a verdade da palavra de Deus. E mais, em segundo lugar, nós podemos atestar a coerência da revelação por causa da sua fidedignidade. As Escrituras são o ponto de partida e também são o ponto de chegada, o teste da verdade em todo o nosso pensamento. Para nós, a Escritura conduz a nossa racionalidade, a razão das nossas defesas, das nossas crenças, das nossas decisões, aquilo que nos conduz e nos ajuda a enxergar a vida e interpretá-la para que nós possamos andar por ela e caminhar nela, é o que está revelado por Deus nas Escrituras sagradas que nós cremos e ensinamos. Logo, é importante entender que a racionalidade das Escrituras não pode ser confundida com racionalismo. O racionalismo é a noção de que a razão humana sozinha, independentemente de qualquer revelação sobrenatural, pode descobrir a verdade. O racionalismo exalta a razão humana acima das Escrituras. Foi no Iluminismo, lá no século XVII, no século XVIII, que as pessoas deixaram de crer na revelação da Escritura e colocaram a razão como a medida de todas as coisas. Então, o que isso trouxe foi insegurança, confusão e esse pluralismo que fica competindo no mundo em que nós vivemos. A Escritura, por outro lado, ela nos traz uma interpretação segura e clara da vida que nos permite nos conduzir na história da humanidade. O cristianismo se opõe ao racionalismo. Não à racionalidade, porque crê que a verdade é lógica, que a verdade é coerente, que a verdade é inteligível. Ou seja, a verdade tem um padrão que se mostra a nós. É possível entendê-la. Ela é coerente, ela não é absurda e ela é inteligível. Ela pode ser compreendida de tal forma que isso nos traga segurança. A verdade não é só conhecida racionalmente, como também não pode ser conhecida de modo algum à parte da racionalidade.
A verdade não vem do misticismo e da irracionalidade, dos sentimentos. A verdade, ela se impõe por si só como uma realidade objetiva. Para nós cristãos, a irracionalidade é uma agressão às escrituras sagradas. E também aos intentos, à vontade de Deus. A revelação bíblica, ou o significado da revelação bíblica, foi nos dada por ser entendida e crida, ou seja, melhorando. A revelação bíblica nos foi dada para ser entendida e crida, e ela só pode ser entendida dentro dos padrões de interpretação racionais e lógicos. O verbo significa o que o verbo deve significar. O substantivo, o predicado, a conjunção, a preposição, a linguagem, ela de fato apresenta para nós não uma ilusão ou um engano, ela nos apresenta a realidade. E a intenção do autor bíblico está exposta e revelada de forma verbal nas escrituras sagradas que nós temos nas nossas mãos. O significado da revelação bíblica nunca vem a nós por meios místicos. A revelação não é um segredo espiritual enigmático que precisa ser descoberto ou desvendado, mas ela é a fala compreensível de Deus numa linguagem que nós possamos entender e acatar. Quando nós lemos Neemias, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 8, nós podemos ver que o povo ouviu as explicações do texto bíblico e entendeu o que foi explicado. Todos os que eram capazes de entender, entenderam. O poder da palavra reside, então, no seu significado, não no som das palavras ditas, como se fosse um encantamento ou fórmulas mágicas, como ocus pocus, abracadabra ou sambalachúrias, como algumas pessoas ficam dizendo por aí. Não, o poder da palavra não é liberado simplesmente por dizer, por recitar o texto, mas na compreensão e na obediência dos seus princípios morais ali contidos no que está sendo afirmado para nós e aos nossos ouvidos. O poder da palavra se manifesta assim. Se o texto bíblico não é interpretado corretamente, então o que temos não é a palavra de Deus, mas sim um simulacro humano contaminado de erro. Apenas o significado verdadeiro é a palavra de Deus. MacArthur diz nesse seu livro Cosmovisão Bíblica que não é a interpretação humana que dá significado e sentido à Bíblia, mas o que está dito, escrito na Bíblia, escrito nela eternamente. Por isso, é importantíssimo interpretarmos as Escrituras cuidadosamente, a fim de entendê-la corretamente. E esse processo interpretativo ele é racional, ele não é místico e muito menos intuitivo. Ele tem uma base gramatical segura que nos revela e nos expõe a verdade de Deus. Pelo princípio da coerência interna da Bíblia, nós cremos que as partes mais claras explicam as partes mais difíceis ou mais escuras ou obscuras. O Espírito Santo nos conduz nesse processo, mas nunca ele ignora as nossas mentes ao fazê-lo. A neo-ortodoxia insistia na irracionalidade do cristianismo através do princípio equivocado do paradoxo. Para eles, paradoxo é algo contraditório e irracional. A fé, para ela, é o abandono da lógica. No entanto, os paradoxos bíblicos não são contraditórios. São verdades difíceis de entender, mas que devem ser sustentadas juntas. Um exemplo de paradoxo é o que a Bíblia ensina sobre a soberania de Deus em relação à responsabilidade humana. A Bíblia não diz que Deus é soberano e os homens são irresponsáveis. A Bíblia diz que Deus é soberano
e os homens são responsáveis. As duas coisas devem coexistir e são verdades reveladas nas Escrituras complementares, não contraditórias. Talvez tenhamos dificuldade de relacionar a soberania divina com a responsabilidade e a liberdade humana, mas elas não são contraditórias. E pelo princípio bíblico, como o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, dependente dele, então a liberdade humana é limitada sim pela soberania divina. Mas uma não é apresentada na Escritura em oposição à outra. Deus criou o homem dependente e também responsável na sua presença, de modo que todos nós vamos sim prestar contas de nossas ações livres na presença de Deus no dia do seu julgamento. Outro paradoxo da Escritura é a encarnação de Cristo. Como é possível o homem Jesus de Nazaré ser tanto Deus e homem ao mesmo tempo? A igreja cristã acredita e crê que Jesus Cristo é vero homem e vero Deus. Ele é tanto homem, perfeitamente homem, como plenamente Deus e totalmente Deus. A história da igreja entendeu que Jesus é uma pessoa divina com duas naturezas, conforme foi declarado no Concílio de Calcedônia em 451. Jesus é uma pessoa divina com duas naturezas, uma natureza humana e outra natureza divina. E as duas se comunicam plenamente e integralmente na pessoa divina de Jesus Cristo. Um outro paradoxo é a doutrina da Trindade. Como é possível crer em um só Deus e entender e aceitar que ele subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não sabemos como isso é possível plenamente, mas a Escritura nos revela que Deus se mostrou a nós dessa forma. Ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo, não como três modos subsequentes de revelação, mas como três pessoas que coexistem e subsistem juntas, sendo um só Deus na nossa que se revelou a nós em Jesus Cristo e também na Escritura Sagrada. Ah, para nós cristãos, a fé não é um pulo no escuro, mas paradoxo não quer dizer realmente uma contradição. Um paradoxo pode ser um jogo de palavras, não uma contradição. Conforme nós lemos em Mateus capítulo 19, 30 e Mateus capítulo 20, verso 26. Qualquer doutrina ensinada tem de ser ensinada de acordo com a sã doutrina, conforme está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Nós não temos na nossa mente aquela confusão de qual veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas a galinha para existir precisa do ovo. E o ovo, para existir, precisa da galinha. Nós cremos num Deus que criou todas as coisas. E ele criou de tal forma que hoje nós podemos conhecer, e a quantidade de conhecimento que temos é suficiente para nós estarmos seguros e viver vidas justas, dignas, honestas, baseadas em princípios morais verdadeiros e que se sustentam na presença da humanidade e também na presença de Deus. Na Bíblia existem sim partes difíceis de entender e conciliar, mas isso não tem nada a ver com contradições. Os princípios bíblicos são racionais, eles podem ser entendidos e guardados na presença de Deus. Concluindo esse nosso terceiro estudo e o segundo princípio da cosmovisão cristã, MacArthur ele diz o seguinte: a irracionalidade é o equivalente à negação da verdade. Precisamente porque acreditamos que a Bíblia é objetivamente verdadeira, nós insistimos que ela deve ser compreendida e interpretada racionalmente. Os seus princípios fazem sentido. Eles são aplicáveis à nossa vida. E abandoná-los é abraçar a irracionalidade, a confusão e o caos. Todos nós vamos prestar contas diante de Deus de tudo o que falamos, de tudo o que pensamos, de tudo o que fazemos. E o padrão para nos mostrar o que é verdade, o que é certo, o que é errado, é a pessoa de Jesus Cristo
e aquilo que Deus nos revelou na sua palavra, que nós chamamos de Bíblia ou Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe e fortaleça a sua fé. Vamos orar. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que torne a nossa mente racional, que nós não venhamos a dar ouvidos à irracionalidade e abraçar a confusão como sistema de vida. Nós sabemos que o Senhor está conduzindo a história da humanidade a um final feliz na tua presença. Por isso, leva os nossos ouvintes, aqueles que estão assistindo esse vídeo agora pela internet, a refletirem sobre as suas vidas e entregarem as suas vidas nas mãos de Jesus. É a oração que fazemos em nome dele. Amém, Senhor Deus. Que Deus nos abençoe e o próximo estudo que nós faremos dessa série tem a ver com a veracidade. Os 6 princípios são objetividade, racionalidade, veracidade, autoridade, incompatibilidade e integridade. Até o próximo estudo. Que Deus te abençoe. Amém.